Dizem que nenhum segredo resiste quando o amor decide falar mais alto. E naquela noite de 1891, sob a luz trêmula dos lampiões, um olhar foi suficiente para mudar dois destinos para sempre. Essa é uma história fictícia, criada com carinho, inspirada nos costumes e emoções de uma época distante, feita apenas para entreter, emocionar e fazer você suspirar junto comigo. Então se permita entrar nesse romance. E antes de seguir, eu te faço um convite sincero. Se inscreva no canal, porque cada inscrição é um apoio enorme para que essas histórias continuem existindo. É gratuito, é simples e faz toda a diferença para quem ama romances intensos como este. Agora, imagine um grande salão iluminado por velas, música suave ecoando entre paredes altas e vestidos rodopiando lentamente enquanto o Barão Amadeu surgia entre os convidados, alto, forte, de postura impecável e beleza impossível de ignorar, um verdadeiro galã de seu tempo, daqueles que fazem o silêncio se espalhar quando passam. Rico, poderoso e respeitado, Amadeu carregava nos olhos claros uma mistura perigosa de mistério e melancolia, pois poucos sabiam que, apesar de toda a fortuna, sua vida já estava traçada por acordos antigos, incluindo um casamento arranjado com uma jovem de família influente, união que jamais nasceu do coração. Do outro lado do salão estava Elizabeth, jovem de beleza delicada e olhar curioso, criada para obedecer e silenciar seus próprios desejos, acompanhando parentes distantes naquela noite que até então parecia apenas mais um compromisso social sem importância. Mas quando seus olhos encontraram os de Amadeu, o mundo ao redor pareceu desaparecer, e naquele instante, sem uma única palavra, ambos sentiram que algo proibido, intenso e inevitável havia acabado de começar. Após aquele primeiro olhar trocado no salão, Amadeu tentou manter a postura que o cargo e o sobrenome exigiam, conversando com políticos locais e fazendeiros influentes. Mas sua atenção insistia em retornar para Elizabeth, que permanecia próxima à parede, segurando as luvas com as mãos levemente trêmulas, sentindo o coração bater num ritmo que ela não conhecia. Em um momento de descuido socialmente aceitável, quando a música mudou e os convidados se dispersaram, Amadeu aproximou-se dela com passos firmes e elegantes, inclinou levemente a cabeça e pediu a honra de uma dança, sua voz grave e controlada, contrastando com a intensidade de seu olhar. Elizabeth hesitou apenas um segundo, consciente de que aquele homem era prometido a outra, mas algo dentro dela falou mais alto, e ao aceitar, sentiu como se estivesse atravessando um limite invisível. Enquanto dançavam sob a luz quente das velas, os corpos próximos demais, para os padrões mais rígidos, Amadeu confidenciou que raramente se sentia livre, que sua vida fora construída à base de deveres e acordos firmados por homens que já haviam partido. E Elizabeth, com coragem inesperada, revelou que sempre sonhara com um amor verdadeiro, mesmo sabendo que sonhos como aquele não costumavam ser permitidos às mulheres de sua condição. O que nenhum dos dois percebeu é que do outro lado do salão, olhos atentos observavam cada gesto, especialmente os de Dona Constança, tia de Elizabeth, mulher rígida, fiel às tradições e já comprometida em negociar um casamento vantajoso para a sobrinha com um coronel viúvo e influente da região. Naquela mesma noite, rumores começaram a circular pelos corredores da propriedade. Sussurros maldosos que falavam de olhares longos demais e danças que ultrapassavam a mera cortesia, ameaçando manchar reputações. Amadeu sabia que se aproximar de Elizabeth era perigoso, que qualquer passo em falso poderia colocar em risco não apenas seu nome, mas o futuro dela. Ainda assim, ao se despedirem, prometeu em voz baixa que não permitiria que aquele encontro fosse apenas uma lembrança passageira
enquanto Elizabeth voltava para seus aposentos com o coração dividido entre o medo das consequências e a certeza de que jamais esqueceria aquele homem. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação silenciosa, pois Amadeu retornou à sua imponente propriedade, levando consigo a lembrança viva de Elizabeth, enquanto os ecos do baile ainda pareciam rondar cada cômodo da casa grande, decorada com móveis pesados e retratos de antepassados, que pareciam observá-lo em julgamento constante. Pressionado por conselheiros e familiares, o barão foi lembrado de que em poucas semanas deveria oficializar o noivado com Leonor de Alencastro, jovem elegante, bem educada e pertencente a uma família poderosa. União essa que fortaleceria alianças políticas e garantiria a manutenção de privilégios antigos, mas que nada dizia ao seu coração. Ao mesmo tempo, Elizabeth enfrentava sua própria tormenta. Vigiada de perto por Dona Constança, que passou a controlar seus horários, conversas e até mesmo seus passeios pelo jardim, temendo que qualquer deslize comprometesse os planos já traçados para o futuro da sobrinha. Ainda assim, o destino encontrou uma brecha quando, numa tarde dourada pelo sol baixo, Elizabeth é enviada à capela antiga da região para acompanhar uma doação em nome da família, sem saber que Amadeu havia escolhido aquele mesmo lugar para buscar silêncio e clareza. O encontro, porém, não passou despercebido, pois Bento Farias, desconfiado, mandou seguir Elizabeth, plantando a semente de um escândalo que poderia arruinar a reputação da jovem e forçar decisões imediatas. Ao se separarem naquela noite, sob o céu carregado de nuvens, Amadeu sentiu que o tempo estava se esgotando e que apenas um ato de coragem extrema poderia salvar não só seu nome, mas também o amor intenso que crescera entre ele e Elizabeth. Os rumores espalhados contra Amadeu ganharam força quando documentos antigos vieram à tona, lançando dúvidas sobre a origem de parte de suas terras. E embora muitos daqueles papéis fossem distorcidos ou incompletos, bastaram para que homens influentes se afastassem, temendo serem associados a um possível escândalo. Leonor de Alencastro, percebendo a instabilidade da situação, passou a demonstrar frieza e distância, deixando claro que sua família não estava disposta a manter o noivado caso o nome do barão deixasse de representar segurança e prestígio. Enquanto isso, Dona Constança intensificou a pressão sobre Elizabeth, exigindo que ela aceitasse o pedido formal do coronel Bento Farias, alegando que aquela era a única forma de proteger a honra da família diante dos boatos que começavam a circular. Em uma tarde carregada de tensão, Elizabeth, confrontada pelo próprio coronel, que com palavras cuidadosamente escolhidas, insinuou saber mais do que deveria sobre seus encontros secretos, deixando implícito que um simples comentário poderia destruir sua reputação para sempre. Abalada, mas não vencida, Elizabeth decidiu escrever uma carta a Amadeu, revelando a ameaça e afirmando que, mesmo diante do medo, não se arrependeria de tê-lo amado. Ao receber a carta, Amadeu sentiu uma mistura de culpa e determinação, e naquela mesma noite tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas. Iria enfrentar publicamente as acusações, romper o noivado arranjado e assumir, diante de todos, as consequências de amar Elizabeth, mesmo que isso significasse perder a posição que sempre conheceu. Na noite marcada para uma grande recepção na casa de um influente aliado político, Amadeu chegou decidido, vestindo-se com a elegância que sempre o distinguiu, mas carregando no olhar uma firmeza diferente, como se já tivesse feito as pazes com qualquer destino que o aguardasse.
Diante de um salão repleto, iluminado por lampiões e velas altas, ele pediu a palavra, interrompendo conversas e sussurros, e declarou que as acusações contra seu nome seriam esclarecidas ali mesmo, apresentando documentos verdadeiros que comprovavam a legalidade de suas terras e desmascaravam a má-fé do antigo sócio que tentara arruiná-lo. O murmúrio que tomou conta do ambiente misturava surpresa e admiração, enquanto a honra de Amadeu começava a ser restaurada aos olhos daqueles que duvidaram. Em seguida, para espanto geral, o barão anunciou o rompimento definitivo do noivado com Leonor de Alencastro, afirmando que não se casaria por conveniência, mas por amor, mesmo sabendo que aquela escolha poderia lhe custar alianças valiosas. Leonor deixou o salão com dignidade contida, enquanto alguns convidados se entreolhavam, já prevendo as consequências daquele ato ousado. Do lado de fora, escondida entre sombras, Elizabeth ouvira cada palavra, sentindo as pernas fraquejarem ao perceber que Amadeu havia arriscado tudo por ela. Contudo, antes que pudessem se encontrar, Bento Farias decidiu agir, espalhando a versão de que Elizabeth havia seduzido o barão para ascender socialmente, reacendendo o perigo de um escândalo capaz de separar o casal definitivamente. Mesmo com a verdade começando a vir à tona, o amor deles ainda precisaria enfrentar sua prova mais dura antes de alcançar a felicidade prometida. O golpe de Bento Farias foi rápido e cruel, pois na manhã seguinte à recepção, Elizabeth foi surpreendida por comentários maldosos que já circulavam entre comerciantes, vizinhos e até dentro da igreja, pintando-a como uma jovem ambiciosa que teria usado sua beleza para se aproximar de Amadeu. Humilhada, ela foi proibida por Dona Constança de sair de casa, sob o argumento de preservar o pouco que restava da honra da família, enquanto o coronel, confiante em sua influência, acreditava ter finalmente afastado o barão do caminho. Ao tomar conhecimento da situação, Amadeu sentiu a fúria e a indignação tomarem conta de si, e sem medir consequências, dirigiu-se à residência de Bento Farias, exigindo uma conversa que rapidamente se transformou em confronto verbal, com ameaças veladas e acusações diretas. Determinado a proteger Elizabeth, Amadeu recorreu a antigos aliados que ainda lhe deviam favores, homens respeitados que conheciam sua história e se dispuseram a testemunhar publicamente a integridade do barão e a honra da jovem. Em um gesto inesperado, até mesmo Leonor de Alencastro interveio, declarando que jamais houvera qualquer conduta imprópria por parte de Elizabeth, desmontando a narrativa cruel construída pelo coronel. Desacreditado e isolado, Bento Farias começou a perder espaço e influência, enquanto Elizabeth, mesmo fragilizada, encontrou forças para acreditar que a verdade ainda poderia triunfar. Ainda assim, a tensão permanecia no ar, pois o futuro do casal dependia de uma decisão final que colocaria fim, de uma vez por todas, às intrigas que os cercavam. A decisão final veio numa tarde clara, quando Amadeu reuniu autoridades locais, antigos proprietários vizinhos e membros respeitados da comunidade na própria Casa Grande, abrindo as portas como quem já não tem nada a esconder. Diante de todos, ele apresentou não apenas provas definitivas contra Bento Farias, mas também revelou que o coronel havia tentado chantagear Elizabeth, usando boatos para forçar um casamento conveniente, o que causou indignação geral, pois mesmo naquela época rígida, a honra de uma jovem ainda era protegida por códigos silenciosos de respeito. Bento Farias, encurralado, tentou se defender, mas suas palavras soaram vazias, e pouco a pouco sua influência se dissolveu, até que deixou a região em desonra, carregando consigo o peso das próprias intrigas. Com o caminho finalmente livre, Amadeu pediu Elizabeth em casamento diante de todos, não como um acordo social, mas como um homem que escolhia amar acima de títulos e convenções,
E ela, emocionada, aceitou com a voz embargada e os olhos marejados, sentindo que todo o sofrimento havia valido a pena. Meses depois, o casamento aconteceu num salão decorado com flores simples e luz de velas, reunindo pessoas que aprenderam, com aquela história, que o verdadeiro poder não estava na riqueza ou no nome, mas na coragem de seguir o coração. Amadeu e Elizabeth partiram juntos para uma nova fase, administrando as terras com respeito e união, vivendo um amor intenso, sereno e finalmente livre. O amor verdadeiro sempre encontra seu final feliz. E agora eu quero saber de você o que achou da história de Amadeu e Elizabeth. Você acreditou nesse amor desde o primeiro olhar ou achou que eles não iam conseguir vencer tantos obstáculos? Me conta aqui nos comentários, eu leio tudo com muito carinho. E se você gosta de romances intensos, cheios de emoção, segredos e finais felizes, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a manter essas histórias vivas. É gratuito, é simples e você passa a fazer parte dessa família que ama suspirar junto. Quando todos olhavam aquela fazenda endividada e só viam o fim, Rosa enxergou um começo e decidiu lutar por amor. Antes de continuar, vale lembrar que essa é uma história fictícia, criada para entretenimento. E se você gosta de romances intensos, dramas rurais e histórias de superação, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para o nosso trabalho continuar. A história começa em Minas Gerais, no início dos anos 80, na fazenda Santa Helena, um lugar que já foi símbolo de fartura, mas que agora enfrentava tempos difíceis. Júlio, de 26 anos, era o dono da fazenda, um homem bonito, forte, daqueles que chamavam a atenção por onde passavam, mesmo com o rosto sempre sério e carregado de preocupação. Ele havia herdado a terra do pai e tentou manter tudo de pé, mas decisões erradas, dívidas no banco e uma colheita fraca começaram a afundar o que antes era um orgulho da família. Rosa tinha 19 anos, era jovem, linda, simples e trabalhadora, criada no campo, acostumada a lidar com a terra desde pequena. O casamento dos dois aconteceu rápido, movido por paixão e promessa de futuro, numa festa simples na própria fazenda, sem luxo, mas cheia de esperança. O problema é que o amor chegou justamente quando a situação financeira começou a desmoronar de vez. Pouco tempo depois do casamento, as cobranças aumentaram. Parte do gado precisou ser vendida e Júlio passou a viver irritado, calado e distante. Ele já não era o mesmo homem carinhoso de antes, e Rosa sentia isso todos os dias. Numa noite difícil, sentados à mesa da cozinha, Júlio falou o que vinha guardando havia dias, dizendo que a situação estava insustentável e que talvez Rosa fosse mais uma boca para alimentar naquele caos. Mesmo tentando se manter calma, Rosa se sentiu ferida quando ele sugeriu que talvez fosse melhor ela voltar para a casa do pai por um tempo. Ela se levantou, firme, e disse que não iria embora, que não tinha se casado para abandonar o marido no primeiro problema. Júlio, nervoso, respondeu que ela era jovem demais para entender o peso das dívidas e da responsabilidade de manter uma fazenda de pé. Rosa então disse algo que ele não esperava, que enquanto todos ali só viam ruína, ela enxergava oportunidade, porque conhecia a terra, o trabalho e sabia que ainda havia saída. Júlio riu, desacreditado, tomado pelo orgulho e pelo medo de perder tudo, e saiu da cozinha sem dar atenção às palavras dela. Rosa ficou sozinha, magoada, mas decidida a provar que não era um peso e que podia ser justamente a pessoa que ajudaria a salvar a fazenda e o casamento. Depois daquela conversa dura, o clima entre Rosa e Júlio ficou pesado. Ele acordava cedo, saía para a lida e quase não falava com ela. Rosa, por sua vez, passou a observar tudo com mais atenção, sem reclamar, sem discutir, apenas olhando a fazenda como quem procura solução. Ela percebeu que parte da terra estava parada, sem uso, enquanto outras áreas eram mal aproveitadas.
Viu galpões quase abandonados, ferramentas antigas, jogadas de qualquer jeito, e empregados desmotivados, trabalhando no automático, sem esperança de dias melhores. Rosa começou a conversar com as mulheres da região, perguntando como estavam as plantações, o que estava dando mais retorno, o que vendia bem nas feiras das cidades próximas. Ouviu falar do aumento da procura por hortaliças, milho verde, feijão e leite, coisas simples, mas que sempre tinham saída, mesmo em tempos difíceis. Aos poucos, ela fez contas na cabeça, lembrando do que aprendeu ajudando o pai, e percebeu que Júlio estava insistindo em atividades caras demais para a situação atual da fazenda. Uma tarde, enquanto ele consertava uma cerca, Rosa se aproximou e tentou conversar, dizendo que talvez fosse melhor reduzir os gastos e investir em algo mais rápido, de retorno curto. Júlio reagiu mal, dizendo que não precisava de conselhos, muito menos de alguém que nunca administrou uma fazenda grande. Aquilo feriu Rosa, mas não a fez recuar. Em vez de discutir, ela decidiu agir por conta própria. Com a permissão de um dos empregados mais antigos, ela começou a limpar um pequeno pedaço de terra perto da casa e plantou hortaliças simples, usando sementes guardadas de trocas com vizinhas e restos de adubo que estavam encostados. Nada grandioso, nada arriscado, apenas o suficiente para testar sua ideia. Enquanto isso, Júlio afundava ainda mais no próprio orgulho. Ele recebeu uma nova cobrança do banco e passou a andar pela fazenda como um homem derrotado, acreditando que tudo estava perdido. Em um momento de raiva, voltou a dizer que Rosa devia ir embora antes que passassem necessidade de verdade. Ela o encarou e respondeu que não sairia, que tinha escolhido estar ali e que provaria com trabalho que não era um peso. Júlio riu, dizendo que amor e boa vontade não salvavam negócio nenhum. Dias depois, Rosa colheu as primeiras hortaliças e levou para vender na feira da cidade vizinha. Voltou com pouco dinheiro, mas com algo que Júlio não via havia meses: esperança. Ela colocou o dinheiro sobre a mesa e disse que era só o começo. Júlio olhou, desconfiado, sem saber se ficava irritado ou curioso, e naquele momento, pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse subestimado a própria esposa. O dinheiro que Rosa trouxe da feira era pouco, mas mexeu com Júlio mais do que ele gostaria de admitir. Ele não elogiou, não agradeceu, apenas guardou as notas numa gaveta, dizendo que aquilo não resolvia os problemas da fazenda. Mesmo assim, passou a observar Rosa de longe, vendo como ela acordava cedo, cuidava da pequena horta, conversava com os empregados e fazia contas em pedaços de papel. Com o passar das semanas, a produção aumentou. Rosa começou a plantar milho verde e feijão em pequenos lotes e percebeu que o leite das poucas vacas que restaram podia ser melhor aproveitado se vendido direto na vila, em vez de passar por atravessadores. Ela sugeriu isso a Júlio, mas ele se sentiu afrontado, dizendo que sempre tinha feito daquele jeito e que mudar agora era arriscado demais. O clima entre os dois ficou ainda mais tenso, com discussões rápidas e silêncios longos. Júlio começou a se sentir diminuído, como se estivesse perdendo o controle da própria fazenda para uma esposa jovem demais, na visão dele. Rosa, por outro lado, sentia o peso da rejeição, mas não desistia, porque sabia que os resultados estavam aparecendo, mesmo que lentamente. Um dia, um dos empregados avisou que o banco voltaria a pressionar e que havia risco real de perder parte das terras. Júlio perdeu o chão, ficou agressivo, gritou, descontou a frustração em quem estava por perto e, num momento de raiva, disse a Rosa que se arrependia de ter se casado naquele momento da vida. Aquilo foi como uma faca no peito dela. Mesmo ferida, Rosa não chorou na frente dele. Apenas disse que não ia abandonar tudo agora que começava a dar certo.
Sem avisar, ela foi até a cidade e conversou com comerciantes locais, oferecendo fornecimento regular de hortaliças, leite e milho, algo simples, mas constante. Conseguiu pequenos acordos, nada formal, tudo na base da confiança, como era comum naquela época. Quando voltou para a fazenda, encontrou Júlio sentado na varanda, abatido, segurando uma carta do banco. Rosa sentou ao lado dele e colocou sobre a mesa os pedidos que tinha fechado. Júlio leu em silêncio e, pela primeira vez, não debochou. Ainda orgulhoso, ele disse que aquilo podia até ajudar, mas que não mudava o fato de ele estar falhando como homem. Rosa respondeu com firmeza que falhar era desistir e que enquanto houvesse terra, trabalho e vontade, ainda havia saída. Júlio não respondeu, mas naquela noite, pela primeira vez em meses, dormiu sem pensar em mandar Rosa embora, mesmo sem admitir isso em voz alta. Os pequenos acordos que Rosa fez começaram a mudar a rotina da fazenda. Os empregados passaram a trabalhar com mais ânimo, sabendo que o que produziam tinha destino certo e pagamento garantido. A horta cresceu, o milho começou a ser colhido no tempo certo e o leite passou a sair toda manhã para a vila, levado num caminhão velho emprestado por um conhecido. O dinheiro ainda era curto, mas agora entrava toda semana, e isso deu um pouco de fôlego. Júlio acompanhava tudo em silêncio, ajudando mais na lida, mas ainda resistente em admitir que Rosa tinha razão. Ele se sentia dividido entre o orgulho ferido e a gratidão que tentava esconder. Aos poucos, o banco diminuiu a pressão, mas avisou que ainda faltava muito para quitar as dívidas, e isso manteve Júlio em constante tensão. Como se não bastasse, um fazendeiro vizinho apareceu interessado em comprar parte das terras por um valor muito baixo, dizendo que era melhor vender agora do que perder tudo depois. Júlio ficou tentado, enxergando aquilo como a saída menos dolorosa, mas Rosa se colocou contra, dizendo que vender terra naquele momento era abrir mão do futuro. A discussão foi feia. Júlio acusou Rosa de se meter demais, disse que ela não entendia o peso de perder o que o pai construiu e afirmou que, no fim das contas, a decisão era dele. Rosa respondeu que se ele vendesse, ela iria embora, porque não tinha se casado para ver tudo ser entregue por medo. As palavras foram duras e deixaram marcas. Naquela noite, Júlio dormiu mal, lembrando do pai, das promessas que fez a si mesmo e do quanto a fazenda começava a reagir graças ao esforço de Rosa. No dia seguinte, ele recusou a proposta do vizinho, mas não contou isso a ela. Dias depois, uma tempestade forte atingiu a região e destruiu parte da plantação recente, jogando um balde de água fria em todo o avanço que tinham conquistado. Júlio perdeu a paciência, dizendo que aquilo era um sinal de que estavam insistindo em algo que não tinha mais jeito. Rosa, cansada de ser desacreditada, respondeu que recomeçar fazia parte do trabalho no campo e que desistir ao primeiro golpe era o que realmente levaria tudo à ruína. O clima ficou insuportável e, pela primeira vez desde o casamento, Rosa arrumou algumas roupas, dizendo que precisava pensar. Júlio, orgulhoso demais para pedir que ela ficasse, deixou que ela saísse, acreditando que talvez fosse melhor assim, sem perceber que estava prestes a sentir o peso real da ausência dela. A ausência de Rosa foi sentida logo no primeiro dia. A casa parecia maior, silenciosa demais, e a fazenda perdeu o ritmo que vinha ganhando. Júlio tentou manter tudo funcionando, mas percebeu que muitas decisões que agora davam resultado tinham sido pensadas por ela. Os empregados estranharam, a horta ficou de lado, os acordos com a vila começaram a atrasar e o dinheiro voltou a faltar. Júlio passou a ouvir comentários de que Rosa fazia falta e isso mexeu com o orgulho dele mais do que qualquer cobrança do banco. À noite, sozinho, ele lembrava das palavras duras que disse, da ideia absurda de mandá-la embora e do quanto ela acreditou quando ele mesmo já tinha desistido. Enquanto isso, Rosa estava na casa dos pais, magoada, mas não arrependida.
Ela sabia que tinha feito o possível e que não podia continuar lutando sozinha. Mesmo longe, continuava pensando na fazenda e nos planos que tinha começado, sentindo que ainda havia algo inacabado ali. Alguns dias depois, Júlio recebeu uma nova carta do banco, avisando que sem uma entrada imediata, parte da terra seria tomada. Aquilo foi o fundo do poço. Pela primeira vez, ele chorou sozinho, reconhecendo que tinha deixado o orgulho falar mais alto e afastado justamente quem mais tentou ajudá-lo. No dia seguinte, Júlio foi até a vila e confirmou que os comerciantes ainda queriam manter os acordos feitos por Rosa, desde que a produção voltasse a ser regular. Aquilo foi o choque final. Ele percebeu que Rosa não era um peso, mas a base de tudo que começava a dar certo. Sem pensar duas vezes, Júlio pegou o caminhão velho e foi até a casa dos pais dela. Ao vê-la, simples como sempre, o coração dele apertou. Júlio pediu para conversar, reconheceu que errou, disse que a revolta e o medo o fizeram agir de forma injusta e que ele precisava dela, não só como esposa, mas como parceira. Rosa ouviu em silêncio, ainda machucada, e disse que só voltaria se ele estivesse disposto a mudar, a ouvir e a caminhar ao lado dela de verdade. Júlio, com o orgulho finalmente quebrado, concordou, dizendo que não queria salvar só a fazenda, mas o casamento. Rosa pediu um tempo para pensar, deixando Júlio partir com a esperança frágil, mas viva, de que ainda pudesse consertar tudo. Rosa voltou para a fazenda alguns dias depois. Não por impulso, mas por escolha. Ela deixou claro desde o início que as coisas seriam diferentes, que não aceitaria mais ser tratada como peso e que dali em diante as decisões precisariam ser tomadas juntos. Júlio concordou, sabendo que aquela era a última chance de consertar tudo. Ele passou a ouvir mais, a dividir responsabilidades e a trabalhar lado a lado com ela, sem tentar impor autoridade a todo momento. Aos poucos, a produção voltou a crescer. A horta foi replantada com cuidado, o milho se recuperou e o leite voltou a sair cedo para a vila, agora com mais organização. Rosa sugeriu guardar parte do lucro, por menor que fosse, e reinvestir aos poucos, algo simples mas inteligente, totalmente possível para a época. Júlio aprendeu a controlar gastos, renegociou dívidas com o banco e passou a recusar decisões por impulso. Com o tempo, a fazenda Santa Helena deixou de ser sinônimo de ruína e voltou a dar sinais de vida. O trabalho em conjunto fortaleceu o casamento e o amor, que antes estava machucado, começou a se reconstruir com base em respeito. Júlio passou a reconhecer publicamente o valor de Rosa, dizendo aos empregados que nada daquilo teria sido possível sem ela. Num fim de tarde, sentado com Rosa na varanda, ele pediu perdão mais uma vez, não só pelas palavras duras, mas por ter duvidado da força e da inteligência dela. Rosa aceitou, sabendo que o perdão vinha acompanhado de mudança verdadeira. Anos depois, a fazenda já estava estável, as dívidas controladas e os negócios firmes. Júlio e Rosa tiveram filhos, ampliaram a produção com cuidado e se tornaram um exemplo na região de um casal que soube transformar crise em recomeço. A história deles passou a ser lembrada não apenas como um grande romance, mas como a prova de que quando existe parceria, trabalho e amor, até a ruína pode virar oportunidade, e o que parecia perdido pode florescer de novo. E aí, o que você achou dessa história? Deixa seu comentário aí. E para receber mais histórias, se inscreva no canal e ativa as notificações, assim você em primeira mão nossos vídeos.